Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa e inerrante palavra de Deus. Nós fazemos o comentário semanalmente da revista de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e todos os nossos vídeos, as nossas aulas, são feitas em 10 tópicos. Esses tópicos visam complementarizar o estudo da sua lição. Então, se você verificar todos os nossos vídeos, pela graça de Deus, já vamos no 5º ano com este compromisso com você, transmitindo a palavra de Deus, estudando a revista da Escola Bíblica. E nesses 5 anos nós temos trabalhado com esta configuração. Nós preparamos a nossa lição em 10 tópicos e esses tópicos visam complementarizar o seu estudo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não deixou aí o seu like, que é muito importante, clique aí, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você estiver aí ao seu dispor. Muito bem, meus queridos, nós estamos comentando, como eu falei, a revista de adultos. A lição desse trimestre fala sobre o avivamento da obra de Deus, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Revista correspondente, então, ao nosso primeiro trimestre. Quero aqui agradecer aos mais de 20 mil inscritos no nosso canal, agradecer aqui aos ouvintes da rádio Farol FM 90.1, aqui na nossa capital Maceió, que todas as quartas-feiras recebem esse estudo, via áudio, obviamente. Também quero agradecer muitíssimo aos irmãos que assistem à rádio Web Capital, aqui também de Maceió, que todos os dias, a partir das 22 horas, disponibiliza o áudio desse nosso vídeo. E também cumprimentar a todos os irmãos que acessam a página oficial das Assembleias de Deus no estado de Alagoas, o AD Alagoas, que ali por volta da quinta-feira disponibiliza também o nosso vídeo. Que Deus possa abençoar a todos vocês e muito obrigado por estarem nos assistindo e recebendo aí um conteúdo que pode acrescentar muito a sua vida. Muito bem, queridos. Então, lição de hoje que nós vamos estudar é a lição número 10 para 5 de março de 2023, que vai tratar sobre o avivamento na vida pessoal. O texto áureo da nossa lição vai dizer assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Esse trecho se encontra no Salmo 63, versículos 3 e 4. A verdade prática nos diz: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Leitura bíblica em classe se encontra no livro dos Salmos, Salmo 63, versículos de 1 a 8, que nos diz assim: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Muito bem, a nossa lição dispõe aí de uma introdução que nos dá uma visão panorâmica da lição.
O primeiro tópico vai tratar sobre o avivamento na vida do salmista. O segundo tópico, o avivamento espiritual do crente. O terceiro tópico, a vida pessoal e familiar do crente avivado. E, encerrando a lição, uma conclusão. Então, meus queridos, nós vamos fornecer, como temos prometido, e feito em em nossas aulas, nós vamos fornecer 10 tópicos que podem complementarizar o seu estudo, podem ampliar aí o seu pensamento, as suas perspectivas, pode dar uma contribuição a mais no seu estudo ou na sua aula. Os nossos tópicos são tirados de pontos aleatórios da nossa lição, de modo que, ou contanto que, esses tópicos eles estejam coerentes com o título da lição. Eu me preocupo muito com o título da lição, porque todo comentário deve convergir para atender a propaganda que é o título da lição. O título é o avivamento na vida pessoal. É isso que temos que ver ao longo de toda a nossa lição. Então, fornecendo para você os tópicos que nós construímos, em primeiro lugar, eu anotei aqui, um avivamento construído. O avivamento na vida pessoal não é algo que cai do céu de paraquedas, Não, o avivamento na vida pessoal, ele é uma construção. Existe uma série de coisas que precedem esse avivamento. Então, anotei aqui uma pequena observação que está no plano de aula, na introdução da lição do mestre, que diz assim, lá no finalzinho: portanto, não por acaso todo avivamento é marcado pela busca fervorosa, oração constante, leitura e prática da palavra. Então, vocês estão vendo aí passos que constroem esse avivamento na vida pessoal. Veja na nossa leitura semanal, a leitura de segunda-feira está em Salmo 55, 17, onde vai mencionar a oração do salmista 3 vezes ao dia. Então, o salmista 3 vezes ao dia orava ao Senhor. Isso nós chamamos de construção. A terça-feira, a leitura da terça-feira, fala de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Também computamos isso como uma construção. Na nossa leitura bíblica em classe, veja os versículos 1 e o versículo 6, ou os versículos 1 e 6. O versículo 1 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Olha a construção. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Eu quero tirar aqui apenas essa afirmação de que de madrugada o salmista buscava ao Senhor. No versículo 6 vai dizer: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Meditar no Senhor, pensar no Senhor, buscar ao Senhor, isso são construções. Vamos para o nosso segundo tópico e os subtópicos 1, 2 e 3. Vai mostrar aqui algumas práticas, por exemplo, prática número 1, reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que, ao longo das Escrituras e da história da igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente. Então, nós temos a prática da oração, da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. O subtópico 2 vai falar da prática da oração e o subtópico 3, a leitura devocional da Bíblia. A isso nós chamamos de construção, a passos, Você não pode ser avivado se você se nega a ir aos cultos de ensino na igreja. Você não pode ser um crente avivado se você se nega, se furta a ir à EBD. Se você se nega à oração, se nega à leitura da palavra e à meditação na palavra. Então, esses são passos que nós chamamos de
construção para um avivamento. Então, tópico número 1, esse avivamento na vida pessoal, um avivamento construído. Segundo lugar, um avivamento desejado. Não é? É necessário não só que nós vejamos a necessidade desse avivamento, mas que nós aspiremos por ele, que nós desejemos, tenhamos vontade. Não é? Eu admiro muito que Jesus, quando chama o cego de Jericó, e ele está clamando, está gritando, né? Está chamando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chama, Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu faça? Eu já vi pregador dizer que Jesus estava de brincadeira, né? Porque perguntava a um cego o que é que ele queria, obviamente que era ver. Mas a coisa eu acho que é muito mais profunda. Primeiro, que Jesus não vive de brincadeira, né? E segundo lugar, tudo que ele faz tem um propósito muito especial. Então não é porque a pessoa é cega, não é, que implica dizer que ela queira ver. Eu já vi cego que diz que não quer ver, porque o dia que ele vê, ele vai ficar cego. Então, ele deseja não ver, porque este mundo, não há nada que nós possamos apreciar. Então, essa pessoa não desejava. Então, meus queridos, Jesus pergunta porque ele quer saber a intensidade do nosso desejo em relação àquilo, e nesta intensidade nós revelamos o quanto esta coisa é importante. Então você vai ver o versículo 1, 4 e 8. Veja que o salmista diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, já comentei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. O versículo 4, ele vai dizer: assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. E no versículo 8, ele vai dizer: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. O que nós vemos aqui, irmãos, é a expressão de um salmista que deseja ter uma vida íntima com o Senhor, uma vida avivada, uma vida de constante contato com o Senhor. Ele diz que a sua alma tem sede pelo Senhor. Vamos ver o tópico 1 e os subtópicos 1 e 2, onde nós vemos aqui, no subtópico 1, está escrito assim, mais ou menos no meio do comentário: o salmista desejava com entusiasmo, olha aqui, irmãos, a presença de Deus. E aqui tem uma expressão do salmista: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus e por isso promete buscá-lo na madrugada. Vamos para o subtópico 2, lá no meio também tem assim: aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Então, palavra-chave desse nosso tópico é o desejo, a vontade, o empenho, o entusiasmo em ser avivado. Não é? Às vezes nós temos aqui na nossa capital, todo ano, um congresso chamado Conjoade, não é? Que é um congresso que hoje reúne um grupo de jovens, já está sendo um dos ajuntamentos de jovens para um congresso já aí a nível América Latina, um dos maiores ou o maior da América Latina, né? Que às vezes a gente vê o pregador chamar os jovens para frente, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Às vezes o jovem está lá atrás mascando chiclete. Então, no Conjoade anterior, dei uma palavra e eu disse: olha, não é só você vir para frente, é você vir para frente desejando. Então, meus queridos, aquilo que é importante para nós, aquilo que é importante para a nossa vida espiritual, nós devemos desejar, buscar com intensidade, como diz aqui, com entusiasmo, né? Com força, com dedicação, né? Revelando o quanto isto é importante para nós. Então, em segundo lugar, um avivamento
desejado. Ok, vamos para o nosso terceiro tópico. Um avivamento do privado ao coletivo. Às vezes nós queremos ver o avivamento no coletivo, mas de repente a matemática divina, não é? Ela é diferente, ela quer que seja do individual para o coletivo. Quando nós falamos aqui para os cultos de família, nós sempre dizemos assim, que famílias estruturadas produzem igrejas estruturadas. Famílias desestruturadas produzem igrejas desestruturadas, né? E a mesma coisa nós podemos dizer aqui, não é? Um crente avivado ou crentes na individualidade avivados produzem igrejas avivadas. Muitas vezes nós vamos à igreja querendo ser aquecidos lá, ser avivado lá, ser abençoado lá, quando a regra deve ser: saia de casa avivado, saia de casa abençoado e pronto para abençoar outros, né? Saia de casa como uma brasa viva, que quando chegar lá no ambiente, você vai aquecer o ambiente. Não é ir à igreja apenas para receber, é ir para se doar, deixar algo de você lá. Então, no nosso plano de aula, aqui na nossa introdução, tem uma pequena frasezinha que diz assim: não há avivamento eclesiástico sem que haja cristãos genuinamente avivados. Então, ao invés da gente ficar tomando conta da vida dos outros, olhando a vida dos outros, olhando o testemunho dos outros, importante, irmãos, é que a gente cultive a nossa vida espiritual. Alguém disse uma frase que eu achei fantástica. Ele disse assim: se cada um varrer a rua à frente da sua casa, a rua fica limpa. Claro, não é? Então, se cada um cuidar do seu avivamento pessoal, se cada um fizer a leitura da sua vida pessoal, se cada um, como disse Paulo, examinar-se a si mesmo, nós teremos resultados muito melhores. Então, não se preocupe com a vida do seu irmão, não fique cuidando da vida do seu irmão, cuide da sua vida. Você está lendo a Bíblia? Não fique olhando se os outros estão lendo. Você está lendo a Bíblia? Estou, pastor, graças a Deus. Você está orando? Estou, graças a Deus. Está indo à igreja? Estou. Está cultivando a sua vida espiritual? Estou, graças a Deus. Vamos caminhando assim, que certamente Deus vai avivar a tua vida e vai avivar a vida do outro, e daqui a pouco nós teremos, partindo desse avivamento do privado, do individual, nós atingiremos muito em breve o coletivo. A introdução da nossa lição, a introdução mesmo, ela está dizendo assim: o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. E aí o salmista vai dizer: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus e por isso promete buscá-lo na madrugada. Veja ele aqui cultivando a sua vida individual. E isso certamente vai atingir o coletivo também. Isto é muito importante. Muito bem. Voltando aqui na nossa introdução, que eu terminei lendo uma parte aqui, me desculpem aqui do tópico 1, subtópico 1, mas o trecho era esse aqui, da introdução. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Vou repetir. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Então, muitíssimo importante. E aí nós vamos alastrando, né, irmãos, do privado, do individual para o coletivo. Não adianta ficarmos olhando a massa, né? Ah, mas essa igreja está fria. Não, a pergunta é: eu estou avivado ou estou frio? Não é perguntar se a igreja está fria, porque a igreja é esse conjunto de pessoas, eu, você, o outro, e nós vamos nos juntando. Então, palavra de Deus para nós: cultivemos nossa vida pessoal, buscando um avivamento pessoal, e a igreja vai estar
avivada para a glória de Deus. Quarto lugar, irmãos, eu coloquei aqui, um avivamento produtivo. Também está na nossa introdução uma observação. Lá mais ou menos no meio, diz assim: além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a família, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade e principalmente na proclamação do Evangelho. Um avivamento, ele tem que ser produtivo. Um crente avivado, ele é produtivo. Um crente batizado com o Espírito Santo, ele tem que ser produtivo. É inadmissível determinadas modalidades de batismo com o Espírito Santo que nós vemos por aí, que a pessoa permanece a mesma. Algo foi que você sentiu: pastor, eu pulei muito, gritei muito, falei uma língua que eu não entendia, e depois que terminou, eu estava muito cansado, fui para casa, tomei um banho, e a água levou não só o meu suor, mas levou também o meu avivamento. Então isso não é avivamento. O avivamento, ele tem que ter consistência, ele tem que aparecer reflexos desse avivamento, dessa renovação espiritual em nossas vidas. Logo, um crente avivado necessariamente é um crente produtivo. Às vezes você tem alguém que nem pula muito, nem grita muito e tudo mais, mas é alguém ativo na obra de Deus. Para o que você precisa, essa pessoa está disposta. Meus irmãos, será que essa pessoa não está avivada? Enquanto o outro que pulou tanto, e diz que falou tanta língua, no outro dia está dando trabalho ao seu pastor. Enquanto uns estão construindo, ele está destruindo. Enquanto uns estão evangelizando, ele está desevangelizando. Então, claro que num mover do Espírito, pessoas pulam, pessoas gritam e falam em línguas e caem, e tem gente que desmaia, de tanta manifestação. Não estou condenando isso aqui. Agora quero dizer que isso aí não pode sair com o banho que a pessoa toma em casa, e depois ela se tornar uma pessoa que não produz nada na casa de Deus, não frutifica, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de evangelizar, não dá bom testemunho, não dá coisa nenhuma, honestamente. Deus não faz nada sem um propósito que glorifique o seu nome. Então a gente tem que começar a fazer uma leitura um pouco diferenciada de alguns movimentos que nós estamos vendo aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, um avivamento produtivo. Esse cristão vai produzir para a glória de Deus. E nós vamos ver aqui, como vimos na introdução, que esse avivamento, irmãos, atinge todas as áreas e aspectos da vida, até o nosso relacionamento familiar, o trabalho, os negócios, toda nossa área de atividade e principalmente a proclamação do Evangelho. Essas lições estão sendo muito importantes para que a gente assimile o que é um verdadeiro avivamento. Quinto lugar, eu enumerei aqui um avivamento continuado. Ele tem um prosseguimento, irmãos. Essa chama, claro que você tem que manter, você tem que continuar orando, tem que continuar lendo a palavra, tem que continuar indo aos cultos. É como uma brasa que você continua soprando, mas esse avivamento, ele é continuado. Vamos ver o auxílio teológico, porque essa lição tem 2 auxílios teológicos. O 1 vai dizer aqui uma pequena frase, onde tem lá, enchei-vos do Espírito. Vai dizer aqui, uma experiência contínua. Paulo encorajou os crentes a encher-se, literalmente significa continuar sendo cheios do Espírito, conforme Efésios 5:18. Também vamos ver no nosso plano de aula, que lá tem sempre uma observação e outra, na introdução, que vai dizer assim: olha, não o busquemos de maneira sazonal, apenas quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal, como diversas vezes Israel
foi exortado, a fim de que o seu amor para com Deus não fosse como neblina da manhã, ou como orvalho que logo evapora. Guarde essa palavra aqui, irmãos. Não o busquemos de maneira sazonal. Isso aqui é pessoas que têm estações. Nós não temos estação, né? Verão, inverno, outono, primavera e tudo mais. São estações que, em cada uma dessas estações, não é? A natureza está diferente, as árvores estão diferentes. Uma época tem flores, outra época tem fruto, e assim, outra época as folhas ficam secas, né? Enfim, né? Sazonal, estação. Não, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Uma das coisas mais interessantes, irmãos, e que para mim revela avivamento na vida de uma pessoa é constância. Paulo disse aos Coríntios, ele disse, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, que esse avivamento não seja apenas numa semana de congresso, em um culto festivo, mas que esse avivamento seja continuado. Nós tivemos agora o nosso Conjoade aqui na capital Maceió, em muitas cidades do interior do estado, né? E foi um Conjoade maravilhoso, batemos recorde, né, de decisões, de batismo com o Espírito Santo, né? Uma coisa assim maravilhosa. Eu estive aqui presidindo a 5ª região, né, um polo com mais ou menos 700 jovens, e foi maravilhoso ver jovens, né, alegres, pulando, falando em línguas e aquela coisa toda. Agora passou o nosso Conjoade e eu vou esperar o resultado, né, desse enchimento de espírito que os nossos jovens tiveram. Eu espero ver mudanças na vida desses jovens, mudança nos nossos cultos de jovem, né? Porque eles vão estar mais avivados, né? Certamente, mais dispostos a pregar, a cantar, a ser participativo e a fazer a obra de Deus. Espero em Deus que aconteça assim, porque o avivamento ele é continuado, não é apenas, não é, um momento de alegria, um momento de júbilo. Não é isso aí, as torcidas de campo de futebol já tem, né? Eles vão lá, quando o time está ganhando eles ficam alegres, quando o time perde eles ficam tristes e tal, mas na igreja não funciona assim. A alegria na vida do cristão, o avivamento na vida do cristão deve ser continuado e progressivo para a glória de Deus. Prosseguindo então, meus amados irmãos, vamos para o nosso 6º tópico. Vou ler de novo os tópicos para você gravar bem. Primeiro, um avivamento construído, passo a passo, para nós chegarmos nesse avivamento. Segundo, um avivamento desejado, não é? Com a intensidade da alma. Terceiro lugar, um avivamento que vai do privado para o coletivo ou do individual para o coletivo. Quarto lugar, um avivamento produtivo. Um avivamento sempre tem que ser produtivo e construtivo na obra de Deus. Quinto lugar, um avivamento continuado. E sexto lugar, agora, um avivamento balizado pela palavra. Irmãos, saiu da palavra, não serve. Desprezou a palavra, não serve. Nós estamos com os holofotes ligados para ver as modalidades de avivamento que aparecem nesse mundo. Tem avivamento que está desconectado da palavra. Para nós, não serve. Um avivamento deve ser balizado pela palavra. A leitura semanal nossa de quarta e quinta-feira já é suficiente. A de quarta-feira diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Está no Salmo 119, versículo 11. No mesmo Salmo 119, versículo 105, está escrito: a palavra de Deus dirige a vida do crente, que é justamente aquele texto: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito bem, se os irmãos ainda não observaram, observe que todo o Salmo 19, você pode olhar todos os versículos
eles vão estar fazendo uma menção à palavra. Se eu não me engano, tem uns 4 ou 5 versículos que não falam diretamente sobre a palavra, mas você vai ver lá falando que o salmista quer guardar os mandamentos, significa que é a palavra, que ele aprecia os estatutos do Senhor e a palavra, quando ele não fala diretamente sobre a palavra. Eu poderia classificar aqui com toda a autoridade, com toda a liberdade, que o Salmo 119 é um cântico à palavra. Então, meus queridos, sem Bíblia não há avivamento. Sem palavra de Deus não há avivamento. Nós temos um avivamento, mas neste avivamento não tem Bíblia. É avivamento fajuta, que não é avivamento, é aviamento, é enfeite. Todo avivamento tem a palavra de Deus como centro. Não é isso aí, indiscutivelmente. Então, meus queridos, o avivamento deve ser balizado pela palavra. Tanto os que leem a palavra são levados ao avivamento, como aqueles que estão avivados são conduzidos à palavra, como esta palavra também baliza e nos dá um avivamento equilibrado. Porque dentro do avivamento pode surgir alguma coisa que não condiz com a palavra. E isso deve ser aparado, porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Ela não contém, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia para nós é a poderosa e inerrante palavra de Deus. Ok, caminhando para o final, 7º tópico, um avivamento integral. O avivamento tem a ver com o quê, irmãos? Com as nossas emoções, simplesmente? O avivamento tem a ver apenas com a nossa liturgia? O avivamento tem a ver apenas com o meu lado espiritual? Né? Uma pergunta a ser respondida, né? O avivamento, ele atinge a nossa vida de forma integral. Vamos à leitura de sexta-feira, que ela vai dizer assim, 1 Timóteo 4,16. É aquele trecho que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não é? Cuidar da doutrina e esquecer de si mesmo não é um avivamento integral. Eu não posso, por causa da doutrina, me desprezar, não é? Ou cuidar de mim e desprezar a doutrina, não é? Fica algo unilateral e não é isso que a Bíblia nos ensina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É um exemplo, né? Vamos para mais alguma coisa aqui. A leitura de sexta-feira, aliás, do sábado. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, né? E aqui tem a observação: sendo santo em todas as áreas da vida. Eu vou ler esse versículo, irmãos, eu não deixei aqui marcado, mas vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 1 e versículos 15 e 16. Pronto, chegamos aqui. Versículo 15 e 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, isso aqui fala de integralidade, todas as áreas da vida. O Auxílio Teológico 2 tem também aqui uma observação, onde fala do fruto do Espírito Santo. Veja bem, Jesus utilizou a analogia da videira para ensinar a relação necessária que deve existir entre o Espírito Santo e o crente para que a sua semelhança com Cristo seja notória nele. É o Espírito Santo que produz o fruto espiritual em nós, quando nos rendemos sem reservas a ele. Isso abrange nosso espírito, alma e corpo e todas as faculdades que os constituem. Então, meus queridos, nós podemos defender esta tese de que o avivamento é integral. O avivamento, quando vem, me melhora em todas as áreas e aspectos da minha vida.
Eu falava com alguém esses dias e eu dizia que o israelita não desconecta a vida secular da sua vida espiritual, né? Então, para o israelita, né, a mulher ter ali vários filhos, né, uma família grande, para ele é bênção, não é? Ali ele vê aquilo como uma intervenção divina. Para ele, o seu rebanho não abortar é bênção de Deus. Para ele, a chuva vir no tempo certo é bênção de Deus. Para ele, ter amigos, ter paz, tudo isso faz parte daquele conjunto que eles chamam de Shalom. Então, eles não deixam a vida espiritual desconectada da vida material, da vida secular, né? Então, ele tem lá a sua fazenda. Se a sua fazenda vai bem, bênção de Deus. Ele tem lá o seu comércio, se o seu comércio vai bem, né? Bênção de Deus. Ele tem a sua família, se a sua família está unida, bênção de Deus, porque ele entende que essa bênção de Deus, o Shalom, que é mais do que paz, né? Ela atinge todas as áreas e aspectos da vida da pessoa. Então nós podemos dizer que um avivamento, irmãos, algo que vem de Deus, né? Ele vem para nos melhorar em todas as áreas e aspectos da nossa vida. Eu posso dizer então que um homem batizado com o Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem avivado, é um homem que é um melhor pai, é um melhor esposo, é um melhor filho, é um melhor obreiro? Sim, sim. Porque quando Deus faz as coisas em nós, ele faz perfeito, faz com um propósito perfeito e sempre para o bem, né? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai aperfeiçoando, vai melhorando a cada dia. Muito bem, então um avivamento integral. 8º lugar, um avivamento que edifica pessoalmente. Nós falamos aqui que esse avivamento, ele parte do individual para o coletivo, ele atende o coletivo, mas ele atende também o individual. Ele não atende só o individual, desprezando o coletivo, mas não atinge também só o coletivo, desprezando o individual. Quando eu estou avivado, eu sou edificado. Quando eu não sou avivado, eu não sou edificado. Então a gente imagina que um avivamento é algo que vai melhorando a cada dia a nós, melhorando em todos os aspectos, né? E edificando. Edificando significa uma construção. O que é uma edificação? É a construção de um prédio, né? De uma casa, e você vê que esse prédio, essa casa, ele é edificado, ele tem bases, né? Bases sólidas, alicerces, depois sobem paredes, né? E tudo no prumo, tudo direitinho, porque senão a casa cai. Né? Isso é edificação. A vida cristã também é assim. Ela não cresce desequilibrada, desestabilizada, sem fundamento, né? Não, Jesus disse assim, olha, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica e as cumpre, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Né? Desceram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios e deram com ímpeto naquela casa, e a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Um avivamento nos edifica, ou seja, ele nos constrói de forma equilibrada. Muito bem. 9º lugar, um avivamento que consagra. Eu acho isso aqui também muito interessante. Um avivamento que consagra. O texto áureo vai dizer assim, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Para mim o salmista está dizendo aqui, eu vou devotar a minha vida ao Senhor, eu vou consagrar a minha vida ao Senhor, eu vou separar a minha vida ao Senhor. O nosso tema do nosso grande congresso de jovens aqui em Maceió foi Sou Nazireu, né? Sou Nazireu, separado, né? Separado para Deus.
Então, o nazireu era alguém que era escolhido por Deus, fazia votos de fidelidade e aquela pessoa estava separado para Deus, né? Separado para Deus e separado para uma missão de Deus. Então, quem é avivado, ele também caminha num processo de consagração. O avivamento, ele, na sua essência, é nos levar para mais perto de Deus. Quanto mais avivado, mais perto de Deus. Quanto mais avivado, mais íntimo de Deus. Quanto mais avivado, mais exclusivo de Deus. Quanto mais avivado, mais consagrado ao Senhor. E por último, 10º lugar, um avivamento com revelações particulares. Isso aqui eu achei muito interessante e creio que Deus vai falar com alguém através desta palavra. Um avivamento com revelações particulares. No plano de aula, no setor aqui de motivação, diz assim: é desejo do Senhor se relacionar com você na intimidade, no secreto, revelando-te coisas grandes e ocultas que não sabes. É o que está em Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por que se contentar com cisternas rotas, quando se tem à disposição um manancial de águas vivas? Por que se contentar com experiências espirituais gloriosas, mas que não são suas? Então, meus queridos, havia um pastor no Rio de Janeiro que ele dizia assim: até quando você vai ficar dando glória a Deus pela bênção dos outros? E quando você vai ter a sua bênção para contar? Eu creio que aqui esse tópico nos chama novamente, né, para que a gente esqueça os outros lá. Esqueça no sentido de quem fica tomando conta da vida dos outros, né, irmão? Não é que você vai desprezar o seu irmão, mas esquecer a vida dos outros e cuidar da sua vida. Está no tempo, e já passou do tempo, de nós deixarmos a vida dos outros em paz e cuidarmos da nossa vida. Então, eu tenho dito muitas vezes na igreja que Deus, ele tem coisas especiais para nós e que não vai falar conosco no culto, não é o conjunto que está cantando e nós vamos ouvir uma resposta, não é no círculo da oração. Existem coisas que Deus deixou reservada para mim e para você, para ele tratar conosco no oculto. Deus quer ter um encontro conosco no oculto, no secreto, no nosso particular com Deus, quando nem o cônjuge compartilha, nem o pastor compartilha, nem os irmãos compartilham, eu sozinho com Deus. Há muita coisa que nós estamos esperando no grande templo, na grande congregação, na grande reunião, no grande congresso, na grande conferência, e que Deus não vai nos atender nesses eventos. Ele vai nos atender no particular. Eu estou falando aqui, abrindo um parêntese, muitas vezes, tá, irmãos? Não estou dizendo que Deus não fala através do conjunto, não fala através do pastor, do culto, do congresso, da festa. Fala, obviamente. Mas existem coisas que Deus não vai falar, nem na festa, nem no congresso, nem no conjunto, nem na pregação do domingo, nem na igreja. Ele vai falar quando eu e você estivermos a sós com ele no nosso particular, porque o que ele tem para falar conosco não interessa a mais ninguém. Então, um avivamento com revelações particulares. Que esse avivamento traga uma nova experiência com Deus. O que mais nós estamos precisando é de experiência com Deus, conhecimento de Deus. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meus queridos e amados irmãos, que Deus assim nos abençoe, que esta palavra simples, porém objetiva, possa ter tocado o seu coração e possa lhe ajudar de alguma forma. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corra lá, vai no YouTube, coloca lá EBD Pastor Walter Pereira, Walter com W, né? E lá você vai encontrar todos os nossos vídeos
e você pode ir lá no localzinho de se inscrever, se inscreva, não é? E você toda segunda-feira às 7 horas da manhã, só em casos excepcionais que isso não acontece, você vai estar recebendo o nosso vídeo. Entrando no canal, deixe lá o seu like para ajudar o nosso canal, compartilhe, como eu falei, esse vídeo com outras pessoas e deixe lá o seu comentário dizendo de onde você está nos assistindo. Deus abençoe a todos, receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até o próximo vídeo, até a próxima aula, se Deus assim o permitir.